Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Na videoaula de hoje, vou ensinar para vocês o trilho de mesa com a Mega Flor Bela. Esse trilho de mesa aqui, pessoal, ele é fácil de fazer, não gasta tanto material, mesmo sendo um modelo aqui, ó, bem fechadinho. Esse modelo do meio é o mesmo do tapete relevo que a gente tem o passo a passo aqui no canal, e eu vou ensinar tudinho aqui para vocês nessa aula. A flor que eu vou estar utilizando é a Mega Flor Bela. Tem a videoaula bem antiga aqui no canal e também temos a aula atualizada, em que eu vou ensinar para vocês essa flor aqui, ó. E ela é presa, pessoal, todas as pétalas, tudo bem certinho, para você não ter que ficar colando, não ter que ficar arrumando. E nessa aula também eu vou ensinar para vocês a fazer as suas folhinhas, já unir aqui uma folha na outra para não precisar costurar depois. Vai ser um trilho bem prático e fácil de fazer também. Para a nossa aula, eu vou estar utilizando os barbantes artesanais da Crochética, todos no fio número 6. Para você adquirir os barbantes artesanais da Crochética direto da fábrica, eu vou deixar o telefone do revendedor disponível na descrição desse vídeo. A Crochética possui cores maravilhosas, o barbante é super macio e todo mês tem uma oferta diferente para você adquirir o seu barbante artesanal direto da fábrica. Aqui para a nossa aula, eu utilizei o multicor na cor verde bandeira, tom de amarelo e o lilás. E do fio liso, eu utilizei o lilás e o marsala. Eu gastei a seguinte quantidade aqui de cada uma das cores. Do amarelo, para fazer o miolinho da nossa flor, eu vou gastar apenas 6 gramas. Gasta só 3 gramas para cada miolinho, super pouquinho. Se você quiser, pode fazer da cor aí da sua flor. Do marsala, que eu utilizei para fazer a flor e o biquinho de acabamento aqui, ó, do trilho de mesa, eu gastei 160 gramas no total, para fazer as duas flores e também o biquinho aqui de acabamento aqui na lateral do nosso trilho de mesa. Do lilás, que eu utilizei aqui na minha flor, eu gastei 30 gramas para confeccionar as duas flores. E do verde bandeira, eu vou passar para vocês separadamente e quanto que eu gastei ao todo. Para fazer nas flores, cada flor gasta 33 gramas, então eu vou utilizar 66 gramas para fazer aqui, ó, as folhas da flor. Para fazer as folhas aqui do nosso trabalho, cada folha gasta aproximadamente 16 gramas. E vamos fazer 12 folhas, 6 para cada lado. E também a gente vai utilizar o verde aqui, ó, para fazer esse detalhe aqui na nossa peça na lateral. E nessa parte aqui você vai gastar apenas 32 gramas na base do trilho. Ao todo, eu gastei 300 gramas do barbante multicor na cor verde bandeira. E na base aqui do meu trilho, eu fiz ele com 1,40 m já na ponta aqui também, tá, pessoal? Já medi aqui com a ponta da flor e a folha. E para este tamanho, eu gastei na base 630 gramas do barbante fio 6 na cor lilás. Como eu trabalhei apenas com fio número 6, eu só utilizei a agulha para crochê número 3,5. Vamos precisar também de 2 pérolas. E como eu vou fazer aqui com a colagem da flor e das folhas, a técnica de colagem de fio de seda, eu vou utilizar também uma linha poli, que é a linha de polipropileno da Crochética. Se você quiser utilizar cola de silicone, você pode utilizar também. Já que eu passei aqui todas as informações do nosso trilho, no tamanho aqui, para essa quantidade de material, o meu ficou com 1,40 m de comprimento e na largura aqui do trilho, ele ficou aqui de uma pontinha do biquinho à outra, com 40 centímetros. Lembrando, pessoal, que cada pessoa tem uma tensão de pontos diferente. Se você fizer, poderá ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor também, tá bom? Eu espero que vocês gostem de mais essa videoaula e que vocês consigam fazer. Já que eu passei todas as informações, então, do nosso trilho de mesa, vamos dar início ao nosso passo a passo. Para dar início ao trilho de mesa, eu vou estar utilizando o barbante artesanal da Crochética no fio número 6, na cor lilás. Eu vou retirar meu novelo do rótulo
e já vou dar início aqui ao meu trabalho. Como eu já tenho o início aqui gravado com a cor cru, eu vou iniciar com o cru, tá? Mas não se preocupe, é igualzinho o trilho na cor lilás. Então, pessoal, vou começar aqui. Para utilizar o fio número 6, vamos precisar da agulha de crochê número 3,5. Eu vou começar fazendo um cordão com 67 correntinhas. Não faça suas correntes apertadas. Eu vou trabalhar aqui, então, 67 correntinhas e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já trabalhei um cordão com 67 correntes. Agora, eu vou laçar o fio e vou voltar na quinta correntinha, contando a partir da primeira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta corrente, eu vou fazer um ponto alto. E sigo fazendo agora um ponto alto em cada correntinha até chegar no final da carreira. Então, vamos trabalhar agora ponto sobre ponto. Um ponto alto para cada correntinha aqui de base. Eu vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantada aqui, trabalhando um ponto alto para cada corrente aqui da base. Se você for contar a argolinha aqui, ó, como primeiro ponto, vamos ter 64 pontos aqui no total, tá bom? Contando com essa argolinha aqui do início, que a gente tem uma correntinha para ser a base e 3 correntes para ser o primeiro ponto alto. Finalizado o último ponto, então, a gente vai virar o nosso trabalho aqui. Para dar início, eu vou voltar pela frente no mesmo pontinho e vou trabalhar um ponto baixo mais alongado e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. Se você quiser subir com 3 correntinhas, você pode subir também. Fazendo assim, fica mais bonito e mais estruturado o nosso trabalho. Para iniciar aqui agora, essa vai ser a carreira mais difícil do nosso trabalho. O restante é super fácil. Por que eu falo mais difícil? Porque essa carreira ela é contada e o restante nem precisa contar nada depois. Para iniciar, a gente vai fazer 4 pontos. Esse é o nosso primeiro ponto. O ponto baixo, uma correntinha, equivalente ao primeiro ponto. Então, no próximo, eu vou trabalhar o segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. E no próximo, eu vou completar o meu quarto e último ponto alto aqui. Sempre a gente vai ter, no nosso tapete agora, 4 pontos no início, 4 pontos no final. Para iniciar aqui os nossos espaços, vamos trabalhar 3 espaços com 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Então, eu vou iniciar fazendo 2 correntinhas e vou pular 2 pontos altos de base. No terceiro ponto seguinte, trabalho um ponto alto, formando o primeiro espacinho. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base. No próximo ponto, trabalho um ponto alto, completando assim o segundo espaço. Trabalho 2 correntes, pulo 2 pontos de base. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Finalizei aqui, então, os 3 espaços de 2 correntes, pulando 2. Aqui agora, a gente vai trabalhar 2 espaços com apenas uma corrente, pulando um pontinho de base. Então, você vai fazer uma corrente, vai laçar o fio, pula só um ponto, no próximo, trabalha um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto, no próximo, trabalha um ponto alto. Toda vez agora que você finalizar os 2 espacinhos de uma corrente pulando um ponto, você vai fazer um espaço de 2 correntes pulando 2. Então, vou trabalhar 2 correntinhas, vou laçar o fio, vou pular 2 pontos de base. No próximo, trabalho um ponto alto. Quando eu finalizo o espacinho de 2 correntes, eu vou fazer 2 espaços com apenas uma correntinha. Então, vou fazer uma corrente, pulo um ponto. No próximo, trabalho um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto. No próximo, um ponto alto. Vai ficar dessa forma aqui. Agora, a gente vai fazer o espaço de 2 correntinhas.
faça 2 correntes, pule 2 pontos. No próximo, trabalhe um ponto alto. Finalizado um espaço de 2 correntes, vamos trabalhar 2 espacinhos de apenas um. Então, faça uma corrente, pule um ponto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto. No próximo, um ponto alto. Finalizados 2 espaços de uma corrente, vamos fazer um com 2 correntinhas. Fez 2 correntes, pula 2 pontos. No próximo, trabalhe um ponto alto. Vamos repetir, então, os 2 espacinhos com apenas uma correntinha. Então, trabalhe uma corrente, pule um ponto. No próximo, trabalhe um ponto alto. Uma corrente, pule um ponto. No próximo, trabalhe um ponto alto. Finalizados 2 espacinhos com uma corrente, vamos trabalhar um com 2 correntinhas. Então, feito 2 correntes, pulamos 2 pontos. No próximo, trabalhe um ponto alto. Novamente, vamos fazer os 2 espacinhos com uma correntinha. Então, trabalhe uma corrente, pule um ponto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto. No próximo, um ponto alto. Vamos fazer agora o intervalo de 2 correntinhas. E pula 2 pontos de base. No próximo, trabalhe um ponto alto. Aqui eu vou fazer agora o último 2 espacinhos de uma correntinha. Então, vou fazer uma corrente, pula um ponto. No próximo, trabalha um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente. Aqui, pessoal, eu vou trabalhar 3 espacinhos de 2 correntinhas, igual a gente fez no início, tá? Então, aqui, ó, contando aqueles conjuntinhos que a gente fez de uma correntinha, vamos ter 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando você finalizar aqui, ó, trabalhou o intervalo e os 2 espacinhos, aqui a gente já vai fazer 2 correntinhas. Então, já fiz uma, vou fazer mais uma e vou pular 2 pontos. No próximo, trabalho um ponto alto. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos. No próximo, um ponto alto. Trabalho 2 correntes, pulo 2 pontos. No próximo, faço um ponto alto. Note que vai ficar igualzinho a gente fez no início. No início, a gente tem 3 espaços de 2 correntinhas e os 4 pontinhos, certo? Então, para finalizar, eu já tô no terceiro espaço de 2 correntes e sobrou os 3 pontos, onde vamos fazer ponto alto agora para cada ponto alto feito, para completar os 4 pontos aqui no final da carreirinha. Então, já trabalhei 3, venho por dentro aqui da correntinha para poder fazer o último ponto. Aí, a nossa carreira vai ficar finalizada dessa forma aqui. Eu fiz a carreira inteira com vocês para todo mundo fazer e ninguém ter nenhuma dúvida. Agora, a gente vai dar início à próxima carreirinha. Para fazer a próxima, a gente vai virar o nosso trabalho. Virou o trabalho, para iniciar, a gente volta no mesmo pontinho que a gente acabou de fazer, trabalha um ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. Em todas as carreiras agora, vamos ter 4 pontos no início e um intervalo de 2 correntinhas. Então, já trabalhei o primeiro ponto, no próximo eu faço o segundo, no próximo o terceiro e no próximo eu completo o 4º ponto. Sempre que eu finalizar os 4 pontos, eu vou trabalhar 2 correntes e um ponto alto sobre esse ponto aqui. Então, vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto aqui da carreira anterior. Então, sempre no início e no final, a gente vai ter aqui, ó, um intervalo aqui no final e 4 pontos altos para ficar igualzinho aqui no início, tá? Aqui agora é super fácil. Eu vou laçar meu fio agora sem fazer correntinha, vou pular o segundo espaço, vou vir no terceiro espacinho e no terceiro espaço eu vou trabalhar 4 pontos altos. Quando você finalizar os 4 pontos altos, faça 2 correntes, volte no mesmo espacinho e trabalhe mais 4 pontos. Vamos fazer leques. Cada um dos nossos leques vai ter sempre 4 pontos altos,
duas correntes e 4 pontos altos. Vai ficar dessa forma aqui, o nosso primeiro lequezinho. Agora, a gente já demarcou onde vai ser os nossos leques. Vai ser sempre no intervalo de duas correntinhas que a gente fez anteriormente. Então, aqui, quando você for finalizar, a gente vai ter um lequezinho aqui ao lado do último conjuntinho que a gente fez aqueles dois espacinhos de uma correntinha. E vai ficar igual aqui, tanto no início quanto no final aqui de cada carreirinha. Agora, sempre que você finalizar aqui, ó, o lequezinho nessa carreira, a gente vai pular esses dois espacinhos de uma corrente e vai direto pro intervalo de duas correntinhas. Nele, você vai fazer o próximo leque, trabalhando 4 pontos altos. Quando você finalizar os 4 pontos, faça duas correntes, volta no mesmo espacinho e trabalha 4 pontos altos. Então, todos os nossos leques vão ter 4 pontos altos, duas correntes e 4 pontos. Vai ficar assim. Agora, já tá marcadinho. Você vai pro próximo espacinho de duas correntes e vai fazer o próximo leque. Então, você vai pular esses dois espacinhos de uma corrente, vai vir naquele intervalo que fizemos de duas correntinhas, e nele você vai trabalhar o próximo lequezinho aqui. Fazendo os 4 pontos altos, duas correntes e 4 pontos altos no mesmo lugar. Com o leque aqui, ó, finalizado, para fazer o próximo, é super fácil. Você vai direto pro próximo intervalo de duas correntes e nele você vai fazer o próximo lequezinho. Vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques. Então, vou fazer aqui, ó, mais 2. E quando eu estiver finalizando aqui, eu volto para mostrar para vocês como é que vai ficar, para ninguém ter nenhuma dúvida. Sempre aqui no intervalo de duas correntinhas que a gente fez anteriormente, tá bom? Quando eu completar aqui o sexto lequezinho, eu volto para mostrar onde a gente vai fazer o leque de número 7, tá bom? Vou dar uma pequena adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma pequena adiantada. Eu só fiz o lequezinho aqui, ó, entre aquele espacinho de duas correntinhas. Então, já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou fazer o de número 7 junto com vocês pra gente finalizar essa carreirinha. Então, eu vou laçar o fio direto após finalizar o último leque e vou pular aqui, pessoal, os dois espacinhos de uma corrente. E vou vir aqui, ó, no próximo intervalinho de duas correntinhas, para poder fazer o leque de número 7, que é o último lequezinho aqui da nossa carreira. Então, nele, eu vou trabalhar os 4 pontos altos, duas correntes e 4 pontos altos no mesmo espacinho. Vai ficar sobrando, pessoal, os dois espacinhos aqui, sem trabalhar neles, quando você finalizar o seu leque de número 7. Só que, lembra que eu falei que a gente vai ter sempre um espacinho de duas correntes e 4 pontos altos? No início e no final? Só que aqui a gente faz 4 pontos e o espacinho. E quando a gente vai finalizar, a gente finaliza com o espaço e 4 pontos altos. Então, agora você vai laçar o fio e vai trabalhar um ponto alto aqui, ó, no ponto seguinte. Então, você vai laçar o fio e vai trabalhar um ponto alto aqui nesse próximo ponto. Vai fazer duas correntinhas, vai vir no primeiro ponto alto dos 4 e trabalha ponto sobre ponto agora para finalizar os 4 pontos aqui da nossa carreirinha. Então, vou fazer os 4 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito. Como eu iniciei com ponto baixo e uma correntinha, sempre que eu for fazer o ponto alto, eu vou vir dentro da correntinha e vou trabalhar um ponto alto. Então, aqui a carreira ficou finalizada e ficou exatamente assim, ó. Agora, vamos dar início à próxima carreira, onde vamos iniciar o relevo. E aqui não se preocupe que não terá avesso e nem direito, vai ser sempre a mesma repetição a partir de agora, até dar o tamanho necessário aí do seu trabalho. Você vai virar aqui o seu trabalho, e aqui ou você sobe com 3 correntinhas, ou você faz igual eu mostrei pra vocês. Volta aqui pela frente,
faz o ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. Sempre vamos iniciar com 4 pontos altos. Então, aqui no início, a gente faz ponto sobre ponto, até completar os 4 pontos iniciais. Toda vez que você finalizar os 4 pontos, você vai trabalhar 2 correntinhas e um ponto alto no próximo ponto, sempre formando um espacinho aqui após os 4 pontos altos. Finalizado aqui o espacinho, agora a gente vai dar início ao relevo. E sempre a gente vai pegar o relevo da mesma forma. Eu vou explicar aqui para vocês primeiro, para depois fazer o relevinho. A gente tem os 4 pontos altos no leque, 2 correntes e 4 pontos, certo? Sempre a gente vai subir aqui nesses 4 pontos, fazendo o relevo no segundo ponto alto subindo e no quarto ponto subindo. Quando você finaliza o relevo no segundo e no quarto ponto, dentro do intervalo de 2 correntes, você vai trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E para descer, como o nosso relevo vai ficar espelhado, você vai fazer no primeiro ponto descendo e no terceiro ponto, certo? Finalizado o relevo no primeiro e no terceiro ponto, você vai direto para o próximo lequezinho e vai trabalhar a mesma repetição que vamos trabalhar aqui no primeiro. Você vai fazer um relevo no segundo e no quarto ponto. Finalizado o relevo dentro do espacinho, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aí, você vai fazer um relevo no primeiro ponto descendo e no terceiro ponto. Agora que eu expliquei para vocês, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer. Quando você finaliza aqui o seu espaço, você já laça o fio para trabalhar o ponto alto. Para fazer o relevo, a gente vai sempre pegar assim, ó, por debaixo do ponto, na direção do segundo ponto dos 4 pontos subindo. Aí, você vai buscar o fio e vai trabalhar o ponto alto. Aí, ele vai ficar em relevo assim no trabalho. Você vai laçar o fio novamente e vai vir agora no quarto ponto subindo. Você vai pular o próximo ponto. No quarto ponto, você vai trabalhar o segundo ponto, que é o segundo ponto em relevo. Você vai laçar o fio e agora no intervalo de 2 correntes, você sempre vai trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Quando você finalizar aqui dentro do espacinho, os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, você vai laçar o fio, vai pegar por debaixo do ponto e vai trabalhar um relevo agora no primeiro ponto alto descendo. Vai laçar o fio, vai pular um ponto, vai vir no terceiro ponto alto descendo e vai trabalhar o próximo ponto em relevo. Note, pessoal, que a gente continuou com o mesmo detalhe do leque. Vamos ter 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos. Agora, vamos trabalhar no segundo leque. E tudo que a gente fez no primeiro, vamos fazer em todos os outros também. Você vai laçar o fio direto, vai sempre no segundo ponto alto subindo. A gente sempre tem 4 pontos. Você vem no segundo ponto, passando assim, ó, por debaixo do ponto, trabalha o ponto em relevo. Fez o ponto em relevo no segundo ponto, você vai pular o próximo. No quarto ponto alto, você vai trabalhar o segundo ponto alto em relevo. Dentro do espacinho de 2 correntes do leque, você vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Finalizado aqui, para descer nos 4 pontos altos, você laça o fio, faz o relevo no primeiro ponto alto, laça o fio, pula o próximo, vem no terceiro ponto alto descendo e trabalha o próximo ponto em relevo. Aí, vai ficar assim o detalhe do seu trabalho. Finalizado aqui o segundo detalhe, você viu que é a mesma repetição que fizemos no primeiro. Vamos repetir, então, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo. Igualzinho, viu? Em todos, você vai laçar o fio direto. Sempre a gente tem os 4 pontos subindo. Você vai fazer sempre o relevo no segundo ponto alto. Finalizado o primeiro relevo, você laça o fio, vem no quarto ponto subindo, sempre passando a agulha assim por debaixo para trabalhar o relevo. No quarto ponto, faz o segundo em relevo. No intervalo de 2 correntinhas, sempre vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espacinho.
Para descer nos 4 pontos, trabalha o relevo no primeiro ponto alto, laça o fio, vem no terceiro ponto alto dos 4 descendo e trabalha o último ponto em relevo. Então, sempre vai continuar com os 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos, que é a mesma quantidade do leque inicial que fizemos aqui na primeira carreirinha do leque. Como aqui é apenas a sequência de repetição, eu vou completar aqui os meus relevos até chegar no 6º lequezinho. Quando eu estiver indo para o 7º leque, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui. Tudo que eu fiz com vocês no início, vamos repetir em todos os outros leques também, vai ser exatamente igual. Então, sempre aqui você vai laçar o fio e vai trabalhar um relevo, passando a agulha por debaixo do segundo ponto dos 4 pontos que a gente tem aqui e vai trabalhar o primeiro ponto em relevo. Laça o fio, vai vir no 4º ponto subindo e nele você vai trabalhar o segundo ponto alto aqui em relevo. Dentro do espacinho de 2 correntes, sempre vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espacinho. Finalizado aqui, então, os 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho, para descer nos 4 pontos, você vai trabalhar o relevo no primeiro ponto alto descendo, vai laçar o fio e agora vai pular um ponto no terceiro ponto alto, você vai trabalhar o último ponto em relevo. Aí, vai ficar assim. E para finalizar, a gente sempre vai finalizar com um intervalo de 2 correntes e 4 pontos altos. Então, agora, para fazer o ponto alto, você vai vir no ponto alto ao lado das correntinhas e vai trabalhar um ponto alto. E feito o ponto alto, faça 2 correntinhas, vai lá no primeiro ponto alto dos 4 e aqui é só fazer ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Como o nosso primeiro ponto foi um ponto baixo e uma correntinha, para fazer o 4º ponto, você sempre vai vir dentro aqui do intervalo de uma correntinha, que a gente fez o ponto baixo e uma corrente, para fazer o último ponto, finalizando a carreira, ficando assim. A partir de agora, todas as carreiras serão exatamente iguais. Não vai ter diferença de avesso e direito, é super fácil. Para iniciar, vire o trabalho. E sempre a gente vai dar início fazendo ponto baixo e uma correntinha aqui no primeiro ponto. Finalizou o ponto baixo e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto, já vem no próximo ponto, trabalha um ponto alto e segue fazendo ponto sobre ponto até finalizar os 4 pontos do início aqui de cada uma das carreiras. E você lembra, finalizou os 4 pontos, já faz 2 correntes e um ponto alto no próximo ponto. Porque sempre para iniciar a carreira, a gente vai ter os 4 pontos altos e um intervalo de 2 correntinhas. Aqui a gente vai trabalhar a repetição que a gente fez anterior. Lembra que a gente continua aqui, ó, com 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos. Em cada um aqui dos detalhes, a gente tem um leque. Então, você vai trabalhar o relevo no segundo e no 4º ponto. Vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no espacinho. E para descer nos 4 pontos, o relevo será no primeiro e no terceiro ponto. Então, agora você vai laçar o fio direto, vai pular o primeiro ponto aqui, vai vir no segundo ponto dos 4 subindo e vai trabalhar o primeiro ponto em relevo. Laça o fio, pula um ponto, vem no 4º ponto aqui, trabalha o segundo ponto em relevo. Dentro do espacinho de 2 correntes, faça 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Finalizado aqui, lace o fio, vem no primeiro ponto alto e trabalha um ponto em relevo. Laça o fio agora, vem no terceiro ponto e trabalha o segundo ponto em relevo descendo e vai ficando assim. Agora, tudo que a gente fez no primeiro detalhe, vamos fazer nos outros. É super simples, você vai laçar direto, aqui a gente tem os 4 pontos subindo. Você passa assim por baixo e vem no segundo ponto, trabalha o ponto em relevo.
vai pular um ponto, vai vir aqui no quarto ponto subindo, trabalha o segundo ponto em relevo. Dentro do espacinho, você vai trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Finalizados aqui os 2 pontos altos, você vai laçar o fio para descer nos 4 pontos, trabalha um relevo no primeiro ponto alto, vai laçar o fio e no terceiro ponto alto. Então, pessoal, como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou fazer tudo que eu mostrei para vocês nesses 2 primeiros, até chegar aqui no último, porque é sempre a mesma repetição. Quando eu estiver finalizando, eu retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui. Esta é a nossa 5ª carreirinha, contando a partir da primeira carreira fechada, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Estou no meu último detalhe aqui, que é o de número 7. Sempre a gente tem 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos aqui em cada desenho. Então, sempre aqui você vai vir no segundo ponto subindo e vai trabalhar o ponto em relevo. E agora, você vai pular o próximo ponto, no quarto ponto, vai trabalhar o próximo ponto em relevo. Dentro do espaço de 2 correntes, vamos sempre fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos aqui no mesmo espacinho. E para descer aqui, a gente trabalha um relevo no primeiro ponto alto, vai laçar o fio, pula um ponto, vai vir no terceiro ponto descendo e vai trabalhar o relevo. Para finalizar, como eu expliquei anteriormente, sempre a gente vai fazer um ponto alto no ponto alto anterior. E após fazer o ponto alto sobre o ponto alto, você vai trabalhar 2 correntes. Vai vir no primeiro ponto alto dos 4 e trabalha o primeiro ponto alto, que você vai fazer ponto sobre ponto. Então, sempre para iniciar e para finalizar, vai ser da mesma forma. A gente inicia com os 4 pontos altos e um espaço de 2 correntes. E para finalizar, a gente finaliza com um espaço e os 4 pontos altos aqui. Finalizado os últimos 4 pontos, a gente sempre vai trabalhar uma mesma repetição. Tanto faz, como eu já falei, do direito ou do avesso do trabalho. Você vai virar, virou, para iniciar, inicia com um ponto baixo, mais alongado, e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. E sempre a gente vai fazer ponto sobre ponto aqui, trabalhando os 4 pontos altos do início aqui do nosso trabalho. Finalizados os 4 pontos, vamos trabalhar o espaço de 2 correntes. Então, faça 2 correntinhas e um ponto alto no ponto alto seguinte. Finalizados os 4 pontos e o espacinho, vamos dar continuidade aos desenhos dos relevos aqui. E sempre a gente vai trabalhar da mesma forma. A gente vai laçar o fio. Como a gente sempre trabalha os 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos, a gente pula o primeiro ponto, vem no segundo ponto subindo e no segundo ponto trabalha um ponto em relevo. Laça o fio, pula um ponto, no quarto ponto subindo, trabalha o segundo ponto em relevo. Dentro do espaço de 2 correntes, você vai fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui no mesmo espacinho. Finalizados os 2 pontos altos, para descer, você vai trabalhar o relevo no primeiro ponto alto descendo, vai laçar o fio, vai vir no terceiro ponto descendo e vai fazer um ponto alto. Então, aqui, como você viu, a gente pega da mesma forma. Não vai ter diferença se você tiver do avesso da peça ou do lado direito. Aí, você já laça direto, tem os 4 pontos subindo aqui novamente do próximo lequezinho. Então, você vai sempre vir no segundo ponto e vai trabalhar o ponto em relevo. Laça o fio, vem no quarto ponto, trabalha o segundo ponto em relevo. Dentro do espacinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espacinho. E para finalizar esse desenho aqui,
ponto alto em relevo no primeiro ponto descendo, laço o fio, ponto alto em relevo no terceiro ponto. E assim você vai fazer em todos os outros desenhos aqui. Quando você finalizar aqui todos os seus desenhos, você vai fazer o ponto alto sobre o ponto alto, duas correntes e ponto alto para cada ponto alto feito, porque sempre para iniciar a gente tem 4 pontos e um espacinho, e para finalizar um espacinho e 4 pontos altos. Você vai fazer aqui até dar o tamanho que você queira. Uma dica aqui é que você deixe as suas carreiras aqui, dessas que a gente trabalha em relevo, de número ímpar, para depois dar tudo certinho no final, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer várias carreiras assim, sempre trabalhando, finalizado aqui o espacinho, você vai virar, vai começar da mesma forma. Ponto baixo, uma corrente, vai finalizar aqui os 4 pontos. Faz 2 correntes, um ponto alto, e aqui você vai trabalhar da mesma forma. Vai fazer o relevo sempre que for subir no segundo e no quarto ponto. Dentro do espacinho, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E para descer, o relevo vai ser no primeiro e no terceiro ponto. Como são carreiras de repetições, eu vou dar uma mega adiantada para não ficar muito repetitiva até dar o tamanho necessário do meu trilho. Quando eu estiver finalizando aqui, retorno para mostrar certinho para vocês quantas carreiras que eu fiz para o tamanho que eu quero fazer. Então, eu vou fazer aqui a base do meu trilho e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada aqui, então, na produção. Já estou finalizando aqui a minha base. Aqui, pessoal, depende do tamanho que você quer fazer a sua passadeira ou o seu trilho de mesa. Você pode fazer quantas carreiras você preferir aqui nessa parte do início, que é a nossa base. O que que a gente tem que se atentar aqui para poder fazer? Terminar as carreiras em números ímpares. Por quê? Porque se você for fazer a passadeira, por exemplo, para dar certo o biquinho de acabamento. Então, se você for fazer o biquinho, estilo na passadeira, se você for trabalhar a passadeira do modelo relevo, aí o ideal é que você faça as carreiras aqui em números ímpares. Nessa base aqui, eu trabalhei o total de 75 carreiras, contando desde a primeira carreira fechadinha aqui, ó, sem contar a de correntinhas. Então, contando assim, ó, eu trabalhei 75 carreiras. Por quê? A próxima eu vou fazer essa de buraquinhos e a próxima fechadinha. E aí, nessa primeira carreira fechada, vamos ter um lequezinho. Aí, você sabe que aqui vai ter um leque. Então, a próxima carreira você vai pular, na próxima vai ter um bloquinho. Aí, você pode fazer assim, bloquinho, pula, bloquinho, pula, bloquinho, pula, bloquinho, pula. E você vai seguindo assim para você ver se vai dar certo no final. Aqui no meu, o que que acontece? Eu vou ter aqui nessa carreira que eu estou finalizando, ela é a de número 75. Lembrando que você pode fazer com outras quantidades, desde que finalize aqui em número ímpar. Tem pessoas que não sabem, pessoal, como é terminar a carreira em número ímpar. Gente, finalizando em 1, 3, 5, 7 ou 9, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu finalizei na carreira número 75. Se você quiser fazer maior, pode ser na 77. Se você quiser, pode ser na 79, na 81. Então, sempre finalize aqui em número ímpar, tá bom? Então, aqui, pessoal, estou finalizando essa daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês no tapetinho, pra vocês poderem entender. Que já tem a moldura aqui, ó. Essa vai ser onde vai ter um bloquinho. Na próxima carreira, que é de buraquinho, a gente vai pular. E na fechadinha, a gente vai ter o nosso leque do cantinho. Então, fazendo dessa forma, para você trabalhar uma moldura aqui, ó, no seu trilho ou na sua passadeira, dá certinho, tá bom? Então, pessoal, se você for fazer a passadeira do modelo relevo, você vai fazer, depois que você finalizar aqui, igualzinho no tapete, tá bom? Então, agora a gente vai finalizar aqui, que eu já expliquei para ninguém ter nenhuma dúvida,
que você pode fazer de qualquer tamanho. Então, aqui, estou finalizando a de número 75, fazendo os relevos da mesma forma. Sempre eu trabalho o relevo no segundo ponto subindo e no quarto ponto subindo. E no meio, onde eu tenho as duas correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espacinho. E agora, para descer, eu vou trabalhar um relevo no primeiro ponto alto descendo e depois no terceiro ponto. Finalizado o último relevo, agora eu trabalho um ponto alto sobre o ponto alto, faço 2 correntes, vou lá no próximo ponto alto e vou fazer ponto sobre ponto para poder finalizar. Essa carreira que eu fiz é a de número 75. Agora, na próxima carreira, eu irei fazer a carreira de número 76. Ela é uma carreira de número par. Então, se você for fazer de qualquer quantidade que você quiser, você finalize a última carreira aqui em número ímpar, que pode ser 77, 79, 81, 83, a quantidade que você quiser fazer aí no seu trabalho, tá? Agora eu vou virar e agora eu vou trabalhar o ponto baixo no mesmo ponto e uma corrente para ser equivalente ao primeiro ponto. E onde eu tenho esses 4 pontos nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito. Igual a gente estava fazendo anteriormente, ponto sobre ponto. Finalizei o ponto sobre ponto, eu vou trabalhar aquela primeira carreira que a gente fez de buraquinhos. A gente trabalhou a carreira fechada e fez a de buraquinhos. Então, eu vou trabalhar essa carreira de buraquinhos agora, antes de fazer a toda fechadinha. Iniciamos com 3 buraquinhos de 2 correntes, certo? Então, a gente vai iniciar agora o primeiro buraquinho. Vamos fazer 2 correntes e um ponto alto no primeiro ponto alto a seguir, ficando assim, formando o primeiro espaço de 2 correntinhas. Trabalhe 2 correntes e você vai pular 2 pontos de base. No terceiro ponto subindo, você vai trabalhar um ponto alto, formando assim o segundo espaço, utilizando 2 correntinhas. Trabalha 2 correntes e agora você vai pular o ponto alto seguinte, as 2 correntinhas e o primeiro ponto alto descendo. Você vai vir no segundo ponto descendo e nele você vai trabalhar um ponto alto, finalizando assim os 3 espaços de 2 correntinhas. Agora, a gente vai fazer aqueles 2 espacinhos com apenas uma correntinha. Então, eu vou fazer uma corrente e agora eu vou pegar no meio, entre o desenho que eu tenho descendo e o desenho que eu tenho subindo. Então, eu vou pular esses 2 pontos e vou vir no meio aqui do intervalo dos leques. Vai ficar assim. Trabalho uma corrente e vou pular esses 2 pontos subindo. Eu vou vir aqui no terceiro ponto desses 4 subindo e vou trabalhar um ponto alto. Finalizei os 2 intervalinhos de uma corrente. Agora, a gente vai trabalhar um intervalo de 2 correntes. A gente vai repetir igualzinho a gente fez nessa carreira aqui inicial. Quando a gente trabalha aqui, ó, 3 intervalos de 2 correntes, a gente trabalhou 2 de 1 e a gente fez 1 de 2. 2 de 1, 1 de 2. A gente vai repetir igualzinho aqui nessa parte de cima para poder finalizar. Então, agora eu vou trabalhar 2 correntes e vou pular o ponto alto, as correntinhas e o primeiro ponto descendo. Eu vou vir no segundo ponto descendo e vou trabalhar um ponto alto. Vai ficar assim. Trabalhe uma corrente e agora você vai fazer da mesma forma. Entre um intervalo de um leque e outro, você vai trabalhar um ponto alto. Faça uma corrente, pule os 2 pontos. Você vai vir no terceiro ponto subindo e vai fazer um ponto alto. Trabalhe 2 correntes agora. Você vai pular o ponto alto, 2 correntes e o primeiro ponto descendo. Você vai vir no segundo ponto descendo e vai trabalhar um ponto alto. Note que agora é uma repetição. Sempre que a gente trabalha os 2 intervalos de uma corrente, vamos fazer um com 2 correntinhas. Fez um com 2 correntes, vamos fazer 2 intervalos com uma correntinha, igual a gente fez aqui. Então, você vai trabalhar uma corrente, vai vir entre um leque e outro aqui e vai trabalhar um ponto alto.
É como se a gente pulasse os dois pontos e fizesse entre aqui, ó. Faça uma corrente, vem no terceiro ponto subindo e trabalha um ponto alto, ficando assim. Agora, você vai trabalhar duas correntes, vai lá no segundo ponto descendo. Trabalha um ponto alto. Faça uma corrente, vem entre aqui um leque e outro, trabalha um ponto alto. Faça uma corrente. Você vai pular os dois pontos subindo, vai vir no terceiro ponto e vai trabalhar um ponto alto. Aí, vai ficando assim. Sempre aqui no leque, a gente vai fazer duas correntes e vai vir no segundo ponto descendo. Você vai pular o ponto alto, as correntinhas, o primeiro ponto, vai vir no segundo ponto e vai fazer um ponto alto. Agora, uma corrente. Entre um leque e outro, um ponto alto. Uma corrente, pula dois pontos, no terceiro ponto subindo, trabalha um ponto alto. Faça duas correntes, vai lá no segundo ponto descendo, trabalha um ponto alto. Fica assim. Faça uma corrente, um ponto alto entre o leque e outro. Uma corrente, você vai pular os dois pontos, no terceiro ponto subindo, trabalha um ponto alto. Agora, para finalizar aqui, a gente vai fazer aqueles 3 espaços com duas correntinhas, igual a gente fez aqui no início. Então, eu vou trabalhar duas correntes e vou lá no segundo ponto descendo e vou trabalhar um ponto alto. Faço duas correntes. Vou no ponto alto, que é aquele que a gente sempre estava fazendo aqui, e vamos trabalhar um ponto alto, formando o segundo espaço de duas correntes. Faça duas correntes, vai no primeiro ponto alto a seguir, trabalha um ponto alto. Assim, a gente finaliza a nossa carreirinha de espacinhos aqui, ó. É só fazer o ponto sobre ponto agora para poder finalizar a carreira. Essa carreira que eu estou finalizando, no meu, é a de número 76. Lembrando que você pode fazer de qualquer tamanho. Vou virar agora e a minha última carreirinha vai ficar ímpar, igual eu expliquei para vocês. Vai ser a de número 77, é a última carreirinha que vamos fazer aqui para poder trabalhar uma moldura, por exemplo. Então, aqui eu já vou iniciar fazendo um ponto baixo e uma corrente. E vou trabalhar o ponto alto para cada ponto alto feito. E toda essa carreira vai ser ponto sobre ponto. Como assim? Onde eu tiver as duas correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Eu vou pegar por fora. Então, eu trabalho 2 pontos altos, onde eu tenho o intervalo de duas correntinhas. Onde eu tenho um ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Onde tenho duas correntes, 2 pontos altos. Onde tenho um ponto alto, um ponto alto. Onde tenho duas correntes, 2 pontos altos. Onde tem um ponto alto, um ponto alto. E em todo lugar onde eu tiver uma corrente, eu vou fazer apenas um ponto alto. Vai ficar com a mesma quantidade de pontos que trabalhamos na primeira carreira do nosso trabalho. Então, pessoal, como aqui é apenas uma repetição, eu vou finalizar a carreira aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui. Trabalhei igual eu expliquei para vocês. Onde eu tinha uma corrente, eu trabalhei apenas um ponto alto, cada ponto alto, um ponto alto. Em todo lugar onde tinha duas correntes, trabalhei 2 pontos, tá? Então, aqui já estou finalizando. Venho aqui, já trabalhei 2 pontos no intervalo de duas correntes. No ponto alto, um ponto alto. Onde eu tenho duas correntes, 2 pontos altos. E para finalizar aqui, eu vou trabalhar apenas um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Aqui no nosso trilho de mesa, eu não vou trabalhar uma moldura. O que seria moldura? Fazer aqui como se fosse um quadrado aqui, ó, para fazer os cantinhos aqui do nosso trilho. No meu, eu não vou fazer porque não tem necessidade, tá bom?
Então, após você fazer um ponto alto para cada ponto alto feito, você vai puxar um pedaço maior de fio e aqui você já pode cortar, que a sua base do trilho já ficou finalizada. Eu vou embutir o pedacinho de fio que ficou aqui e agora eu vou estar utilizando o verde bandeira da Crochética para a gente poder fazer um detalhe para depois fazer as tulipinhas no nosso trilho também. Então, vou retirar aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já embuti o pedacinho de fio que ficou, já retirei o novelo aqui do rótulo. E agora, eu vou trabalhar nessa parte aqui, onde tá aqui os detalhes fechadinhos, tá vendo? Onde tem aqueles 4 pontos. Eu vou trabalhar tanto deste lado, quanto do outro lado também, tá? Então, aqui é o seguinte, eu vou fazer uma laçadinha inicial. Vou prender a laçadinha na agulha, deixando um pedaço maior de fio pra gente poder fazer acabamento depois e vou laçar aqui na agulha. No último ponto aqui, eu vou passar por debaixo e vou buscar uma laçada. Vou laçar o fio e vou buscar uma segunda laçada. Aqui, para esse trilho, eu vou trabalhar o ponto puff só com 2 laçadas. Se você quiser fazer com 3, você pode trabalhar com 3 laçadas também. Eu vou buscar o fio e vou tirar todas de uma vez só. Agora, eu busco o fio e tiro as últimas 2. Finalizado o ponto puff só com 2 laçadas, eu vou fazer 2 correntes. Vou voltar no mesmo pontinho, vou buscar a primeira laçada, volto no mesmo ponto e busco a segunda. Tiro tudo de uma vez só, finalizo o meu ponto. Vai ficando assim. Aqui, você vê se você tem necessidade de fazer corrente ou não. No meu, eu vou fazer direto. Eu vou laçar o fio, vou pular um ponto de base. No próximo, eu vou laçar o fio, laço novamente, buscando a segunda laçada. Tiro 2 laçadas aqui, tudo de uma vez só, e as últimas 2 alcinhas eu vou finalizar o meu ponto. Vai ficar assim. Vou fazer 2 correntes. Laço o fio, volto no mesmo ponto, busco a primeira laçada e vou buscar a segunda. Tiro tudo de uma vez só e vou finalizar aqui o meu ponto puff. Eu vou trabalhar dessa forma até chegar no final. Laço o fio, pulo um ponto de base. No próximo, busco a primeira laçada, busco a segunda. Tiro tudo de uma vez só, finalizo o ponto. Faço 2 correntes. Volto no mesmo pontinho, busco a primeira laçada, busco a segunda. Tiro tudo de uma vez só, finalizo o ponto. Vai ficando assim. E vou fazendo dessa forma até chegar no final. Pulo um ponto de base, no próximo eu trabalho buscando a primeira laçada, busco a segunda, tiro tudo de uma vez só. Com as 2 laçadinhas, finalizo o ponto. Faço 2 correntes, volto aqui no mesmo pontinho, busco a primeira, busco a segunda, tiro tudo de uma vez só, finalizo o ponto. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma mega adiantada aqui, sempre trabalhando a mesma repetição que eu expliquei pra vocês. Se você fez a base igual eu expliquei, vai dar certinho pra você intercalar. Faz um lequezinho, pula um, faz um lequezinho, pula um, tá? Então, aqui, sem fazer correntinha, eu vou pular o último pontinho aqui de espaço. Venho aqui na última carreira aqui, passo por fora, vou buscar 2 laçadas, tiro tudo de uma vez só, tiro as últimas 2, faço 2 correntes. Volto no mesmo ponto, busco a primeira laçada, busco a segunda, tiro tudo de uma vez só e finalizo o ponto.
Aqui eu vou puxar um pedaço maior de fio, eu vou cortar, porque agora é só embutir aqui. Tudo que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro lado também. Então, agora eu vou virar aqui o meu trilho e vou começar a trabalhar agora no meu último pontinho ali, da mesma forma. Eu vou fazer a laçadinha inicial, vou prender a laçadinha na agulha, vou laçar o fio. Vou vir aqui, então, no meu último pontinho aqui, que a gente finalizou, vou buscar a primeira laçadinha, vou laçar o fio e vou buscar a segunda. Com as duas laçadas aqui na agulha, eu vou buscar o fio e vou tirar todas de uma vez só. Esse primeiro ponto, ele é mais chatinho de fazer, mas dá certo. Agora, eu busco o fio e tiro as últimas duas alcinhas. Vou fazer só duas correntinhas. E vou seguir com aquela mesma repetição. Volto aqui no mesmo pontinho, busco a primeira laçada, busco a segunda. Tiro tudo de uma vez só, tiro as últimas duas e agora eu não faço corrente. Pulo só um ponto, no próximo eu vou trabalhar o próximo Vzinho. Então, eu vou seguir dessa forma, pessoal, até chegar no final com a mesma repetição que a gente fez de um lado, vamos fazer deste outro lado também, tá bom? Então, eu vou dar uma pequena adiantada, quando estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei mais uma adiantada, já estou finalizando aqui o outro lado também, sempre com a mesma repetição. Então, eu vou pular um espaço, venho no último ponto alto e trabalho aqui, então, buscando duas laçadas, tiro tudo, finalizo o ponto. Faço duas correntes, volto no mesmo ponto, busco uma laçada, busco a segunda, tiro tudo de uma vez só e finalizo o ponto. Aqui eu já posso puxar um pedaço maior de fio e já posso cortar. Agora é só embutir os pedacinhos aqui do fio verde que ficaram. Agora, eu vou fazer as tulipinhas do nosso trabalho. E aí, você pode fazer da cor que você for trabalhar a sua flor de aplicação, que a gente vai fazer aqui, então, nessa parte que a gente não trabalhou nada. No meu, eu vou trabalhar da cor marsala. Você pode começar de qualquer um dos lados do seu trabalho, tá? O meu eu não embuti aqui ainda, porque eu vou embutir aqui depois, quando eu fizer um ponto alto. Nessa parte aqui, ó, para não ficar tão repuxadinho, se você achar que o seu vai ficar muito repuxadinho, você pode trabalhar uma correntinha aqui para iniciar e para finalizar também, tá? No meu eu não vou fazer, porque depois aqui a gente vai colocar folha de aplicação e a folha não vai mostrar aqui o seu último ponto, tá? Então, agora eu vou pegar o barbante na cor marsala. Aqui eu vou fazer, gente, como se fosse imitação de uma tulipinha. Vai ser um bico super simples de acabamento, porém é para lembrar como se fosse uma florzinha. Por isso que eu fiz essa primeira carreira aqui como se fosse um detalhe de folhinha. Só que eu não vou trabalhar tulipa para não ficar muito pesado e não gastar tanto material. Eu vou fazer como se fosse uma imitação, um biquinho super fácil. Então, a gente vai fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou prender a laçadinha na agulha e vou laçar o fio. Eu vou continuar fazendo leque dentro do leque anterior. Só que agora, eu não vou fazer com ponto puff. Eu vou buscar o fio normal, tiro as duas laçadas, tiro mais duas. Eu vou fazer 2 pontos altos para poder iniciar aqui. Feito 2 pontos altos, eu vou trabalhar um ponto picô. Para o ponto picô, eu vou fazer 3 correntes. Pego nas duas alcinhas, busco o fio e finalizo aqui com ponto baixo. Eu vou voltar no mesmo espacinho e nele eu vou fazer 2 pontos altos. Dentro de cada um dos leques da carreira anterior, eu vou apenas fazer 2 pontos altos, um picô e 2 pontos altos. Eu laço direto para o próximo intervalo e vou trabalhar essa mesma repetição. 2 pontos altos, vou fazer 3 correntes, pego nas duas laçadinhas, busco o fio, finalizo com ponto baixo. Vou voltar no mesmo espacinho e vou trabalhar 2 pontos altos.
vai ficar assim. E vou trabalhar dessa forma dos dois lados. Em cada um dos leques da carreira anterior, eu vou apenas trabalhar dentro do intervalo os 2 pontos altos, o ponto picô e 2 pontos altos. Vou trabalhar assim até chegar no final aqui dessa parte e vou repetir do outro lado também, para fazer um biquinho aqui de acabamento e ficar como se fosse aqui uma florzinha aqui nessa parte, tá? Então, como aqui é apenas uma sequência de repetição, eu vou dar uma mega adiantada. Quando eu estiver finalizando aqui esses detalhes aqui dessa cor marsala, retorno para mostrar para vocês como é que vai ficar. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então. O meu ficou retinho. Caso o seu não ficar retinho assim, você pode utilizar uma agulha, um número menor aqui para fazer o detalhezinho aqui, para ficar parecendo uma florzinha, tá? Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos, 3 correntes, sempre pego nas duas alcinhas, busco o fio, finalizo aqui com ponto baixo para finalizar o ponto picô. E trabalho 2 pontos altos. E no último leque, a mesma repetição. Eu vou fazer 2 pontos altos, 3 correntinhas, pego nas duas laçadinhas, busco o fio, finalizo com ponto baixo e trabalho 2 pontos altos aqui para finalizar. Aqui eu já vou puxar um pedaço maior de fio e aqui eu já posso cortar, que essa parte aqui já ficou finalizada. Caso você queira prender aqui, você pode também. Só que a gente depois vai fazer umas folhinhas aqui e essa parte aqui não vai mostrar. Tudo que você fez de um lado, a gente vai repetir do outro lado também. Então, você vai virar aqui o seu trabalho e vai fazer a mesma repetição. Eu vou fazer a laçadinha inicial, vou prender a laçadinha na agulha e em todos os meus lequezinhos aqui que eu fiz de ponto puff anteriormente, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Quando eu finalizar os 2 pontos altos, eu vou trabalhar 3 correntes, pego sempre nas duas alcinhas, busco o fio, fecho com ponto baixo, formando um picô. Volto no mesmo espacinho e nele trabalho 2 pontos altos. Vou direto pro próximo espacinho do próximo lequezinho e vou fazer 2 pontos altos, um picô, 2 pontos altos. A gente vai repetir dessa forma até chegar no final aqui, tá bom? Então, vou dar uma mega adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma mega adiantada, já estou finalizando aqui, então, do outro lado. Trabalhei a mesma repetição que expliquei para vocês. Sempre a gente trabalha uma imitação aqui, como se fosse lembrar umas florzinhas, mas é apenas um leque dentro do outro leque que eu trabalhei de ponto puff. Eu fiz de ponto puff para ficar parecendo uma folhinha, e aqui como se fosse aqui umas tulipinhas, só com as tulipinhas assim bem discretinhas, bem fáceis e que não gastasse tanto material. Então, aqui no nosso último leque, eu vou trabalhar a mesma repetição. Já tô fazendo as 3 correntinhas, pego nas duas alcinhas, finalizo aqui com ponto baixo e trabalho os últimos 2 pontos. Com os 2 pontos finalizados, aqui eu vou puxar um pedaço maior de fio aqui e eu já posso cortar, porque essa parte, então, ficou finalizada. Pra gente finalizar o nosso trilho, a gente vai embutir as pontinhas de linha que ficaram, certo? E para esse trilho, eu vou estar utilizando como aplicação a Mega Flor Bela. A videoaula da Mega Flor Bela já está disponível no nosso canal.
Eu vou deixar o link passando para você no card sugerido e também vou deixar disponível na descrição desse vídeo. Caso você não encontre na descrição, está disponível na playlist e você pode aí no comentário falar: por favor, me envie o link da aula da flor que eu vou enviar para você aí no comentário também, tá? É só comentar que vai ficar super fácil aí para você fazer. Então, eu vou trabalhar 2 mega flor bela, uma em cada ponta do nosso trilho. Como a nossa flor não é uma flor grande, eu vou estar utilizando folhas para enfeitar. A videoaula da folha também já está disponível no nosso canal. Eu trabalhei ela na cor verde bandeira para facilitar a visualização. Aqui eu vou fazer, pessoal, da mesma cor aqui da folhinha que eu trabalhei a Mega Flor Bela e também dos detalhes aqui do meu trilho, que é o multicor na cor verde bandeira. Eu vou trabalhar, pessoal, 12 folhas, 6 folhas para este lado, 6 folhas para o outro lado também, tá bom? Então, pessoal, eu vou trabalhar, então, 2 Mega Flor Bela e 12 folhas de aplicação, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas folhas e quando eu tiver com as 12 finalizadas, eu volto aqui para mostrar para vocês como que vai ficar e como que vocês vão fazer também, tá bom? Bom, pessoal, eu vou fazer essa montagem aí. E também vou fazer a técnica de colagem com fio de seda. Para que ninguém fique com dúvida, eu vou estar ensinando tudinho para vocês na parte 2 do nosso trilho, porque nossa videoaula já está bem longa. Então, pessoal, eu vou encerrar a parte 1 do nosso trilho por aqui e volto na parte 2 para estar ensinando para vocês como que você vai fazer as folhas, a união das folhas na sua Mega Flor Bela e também vou ensinar para vocês como você vai colar a sua flor no seu trilho utilizando a técnica de colagem com fio de seda. Espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Até mais!